Ao vivo aqui na Container com a nossa conversa, palestra, aulinha, não sei como chamar isso, sobre IA, com a Aline Oliveira e o Dudu Alfen, que tem uma super experiência no ramo. Fale um pouquinho, gente, assim, de vocês, um pouquinho da experiência de vocês para a gente entrar no assunto. Posso começar? Comece, por favor. Então, na verdade, meu background profissional é na área de audiovisual. Comecei trabalhando na década de 80 na parte de edição, de programas para televisão, e aí eu logo entrei na área de computação gráfica 3D na década de 80, estava começando no início, né? Não tinha mouse, nem tinha um monitor colorido, era fósforo verde. Caraca. Então comecei nessa área de computação gráfica, animação, com a tecnologia que tinha na época, que foi evoluindo, trabalhando primeiro lá na Globo Computação Gráfica, que era uma empresa independente que fazia as vinhetas lá da Globo. Depois eu saí, criei uma produtora que funcionava dentro da Videofilmes, que eu fazendo a computação gráfica na época para o mercado publicitário, vinhetas, 3D. Aí a Globo me chamou em 92 para tentar desenvolver um lado de efeitos visuais para a dramaturgia, que ainda não se usava efeitos para novelas e séries. Primeiro trabalho que foi um trabalho desafiador, na verdade. Na verdade, assim, eu estou trabalhando nessa área há muitos anos, então coisas que eu faço, às vezes. Aí agora eu estou fazendo muita coisa com inteligência artificial, interatividade, coisas imersivas. Mas então, coisas que eu fiz há um ano atrás, hoje já está ruim. Né? Porque a gente já vê que a cada semana evolui de uma forma... A cada semana? Exatamente. Dudu, para quem quiser conhecer o teu trabalho, assim, eu queria colocar aqui que já tem uma galera aqui ao vivo. Qual que é o teu arroba, Dudu? Edu, EDU-HALFEN VFX. Edu Alfen VFX. Esse é o Instagram profissional, que eu boto só as coisas relacionadas ao trabalho. É que perguntaram aqui. VFX mesmo, eu lembro. Visual Effects. Né? Então, efeitos visuais. Então, o trabalho que eu desenvolvi aí durante que eu estava na Globo, que eu fiquei de 92 a 2018, e outros trabalhos que eu faço também com comerciais, filmes e a gente fala efeitos visuais. Hoje é mais fácil, com a inteligência artificial facilita muito. Né? Entendi. A inteligência artificial ainda não tem uma qualidade que vai ser igual você pegar uma câmera de cinema, gravar uma imagem, não vai ainda ter, mas é o que eu te falo, a cada mês, às vezes, eu fiz um comercial, todo com inteligência artificial que era para ser realista, fiz. 30 segundos ou 1 minuto? 1 minuto. 1 minuto. E aí, teve várias dificuldades, e aí quando acabou, lançou uma ferramenta que já facilita, então cada semana já está mudando muita coisa. Mas o preço já muda já de uma semana para outra, no sentido da facilidade, né? Tem que ficar muito antenado, tem que ficar sempre muito antenado, porque não adianta estudar uma coisinha agora, tal, aí você consegue fazer milhares de coisas. Aí você deu uma parada. Aí daqui a 3 meses, já são outras ferramentas. Caraca! Que às vezes a empresa que está bombando agora, que tem uma plataforma com um recurso maravilhoso, talvez uma outra. E você pagou a mensalidade, às vezes até assinou anualmente, assinou o plano por 1 ano, ela já não é a melhor em relação aos planos, em relação aos planos que tem, eu assino várias coisas. Em relação aos planos, eu sempre aconselho, o anual é sempre mais barato, mas é melhor fazer o mensal, o que realmente precisa, porque você está usando uma ferramenta que é legal. Né? Mas no mês seguinte pode ter uma outra melhor. Aí se você assinou por 1 ano eu acho melhor. Como profissional, o que você acha assim que a IA ela veio para agregar, né? Tipo assim, qualquer pessoa que não seja desse ramo consegue fazer algo, né?
editar um programa, fazer um vídeo bacana com a IA, você acha que você como profissional, isso agregou para você ou te prejudicou, por exemplo? Ou você está muito à frente dessa galera que está... É interessante essa pergunta. Tem dois lados da questão. Tem dois lados. Facilita algumas coisas umas coisas bobas. Eu tenho, às vezes, quando eu faço uns videozinhos assim de brincadeira e posto no Instagram, então eu me lembro que estava no inverno ali, estava mó frio, aí eu peguei a imagem do Rio de Janeiro, botei neve, uns pinguins. Se fosse fazer isso com 3D, né, como a gente fazia, ia ser 6 meses de trabalho. Caraca! Isso aí 15 horas. Não, né? Então facilita muito. Mas assim, se você tem um conhecimento melhor de tudo, você integra várias técnicas, né? Então, tem coisas que eu uso inteligência artificial, mas às vezes faço ela num fundo que eu consiga recortar para depois juntar com outras coisas que estão sendo às vezes gravadas, que eu junto, posso pegar um fogo, uma fumaça e botar a gravar. Quer dizer, o ideal é você ter domínio de todas as técnicas. Eu acho que se for para você fazer uma coisa de brincadeira, para postar no seu Instagram pessoal, alguma coisa que não é profissional, aí vale a pena, qualquer um pode brincar e tal, é só estudar um pouquinho e já consegue fuçar, inclusive fazer muita coisa grátis. Tem muita ferramenta ainda gratuita, né? E alguma coisa paga também, muita coisa paga. Então, até gratuitamente você ainda consegue brincar com muita coisa. Mas hoje em dia, ainda para fazer algo profissional com inteligência artificial, você ainda precisa de um profissional de inteligência artificial. Não é qualquer um que consegue fazer algo com alta qualidade profissional. O problema que eu vejo assim é que a régua da qualidade está muito baixa, né, gente? Eu falo mais assim pelo meu ramo que é audiovisual. Então, no audiovisual, uma pessoa que tem conhecimento de todas as técnicas de gravação, de composição, de 3D, consegue integrar melhor com a inteligência artificial. Né? Agora, é o que a Aline falou, né? Para fazer uma coisa para a rede social, a exigência é mais baixa, né? Mesmo que tenha uns defeitinhos, vai assim mesmo, né? Tá bom. Entendi. É um pouco como eu tinha falado, né, na outra live que a gente fez, há 2 semanas atrás, que para você ficar brincando com a IA, você já consegue fazer muita coisa antes que você sozinho não conseguiria fazer antes. Você teria que pagar mais profissionais, você ia pagar um designer, um roteirista, um profissional de efeitos especiais, etc. Ia ficar caríssimo fazer um roteiro, mesmo que seja para uma coisa pequena, um short, alguma coisa assim. Você ia pagar vários profissionais caríssimo ainda. Hoje, uma pessoa, né, um adolescente, uma pessoa curiosa e tal, faz várias coisas que jamais faria antes, mas ainda de brincadeira. Aline, se apresenta pra gente, desculpa, eu esqueci. Vou me apresentar rapidinho. João, você queria falar alguma coisa? Porque você falou 2 vezes a palavra ainda, assim, de forma muito enfática. Ainda. Tipo, você falou ainda precisa falar ainda. No sentido assim, parece que Sim. já. Sim, exatamente. A evolução está tão rápida que provavelmente em muito pouco tempo já vai a IA vai chegar num nível que vai se igualar muito a vídeos profissionais. E aí os profissionais vão ter que ficar melhores ainda. E a gente saindo dessa coisa aí do audiovisual e tentando pensar numa forma mais ampla, a inteligência, coisas que pareciam ficção científica, eu lembro daquele filme Her, que foi um filme muito conhecido. É o cara que se apaixona pela garota. E hoje em dia tem, se você conversa com o ChatGPT hoje, você parece que já está conversando com uma pessoa. Eu respeito a minha menina do ChatGPT, que o nome dela é Carmela, eu respeito ela, eu não xingo ela, tenho um pouco de medo. Ela sabe todos os assuntos que você possa tirar da cartola, ela vai... Então, eu sou a Aline Oliveira, também sou profissional da área de tecnologia, eu sou programadora, cientista da computação, e eu acho que eu comecei um pouquinho antes de você, Edu. Eu ainda comecei antes, eu comecei antes da tela verde, eu ainda imprimia, eu comecei a programar com aqueles IBMs
Mas então, na minha faculdade era assim. Furamos o cartão, né? Furamos os cartões. Passei rapidamente. Vocês eram do tempo do mimeógrafo, a prova mimeografada? Claro, com cheiro de álcool? Foi. Nossa, amava. Meus últimos anos, mas eu já peguei impressora e... Sou velho. E eu comecei a programar com DB2, etc., ainda na época dos IBMs mainframes, e ainda tinha que imprimir para ver o que você estava fazendo, né? Você não tinha ainda nem aquela vez, mas enfim. Depois também entrei na faculdade e tal, saí da faculdade, abri algumas empresas, trabalhei também na Globo.com, aqui do lado, no Citar América, e depois trabalhei em várias empresas internacionalmente, etc., e estou aqui feliz da vida, bem local. Caiçara, bem Caiçara. A gente roda o mundo todo para entender que local é melhor. E estou feliz da vida. Não, é porque vocês estão falando do começo e tal, eu ia pensando, quando é que começa o efeito visual assim, no Brasil? Tem que ser por aí, né? Nesse tempo. Efeito visual no Brasil? Esses efeitos visuais, esses trabalhos Brasil existe, visuais. Então, a gente começou nessa década de 90 mesmo. Porque antes a gente tinha as vinhetas, era uma coisa mais gráfica, que ainda era, já na década de 80 começou, mas né, aquelas esferas patinadas, metais, começou na década de 80. E era incrível o visual, poxa. A gente teria como escrever um roteiro e isso virar um curta, ou um longa, ou um filme, sem ter atores, e que isso ficasse como a gente gostaria que ficasse, como Então, roteiristas e cineastas e artistas? A tecnologia está evoluindo, então cada vez mais isso é possível, né? Já consegue-se criar um filme com atores virtuais. Hoje. Ou até bonecos, tipo assim, desenho, animações. Já tem, é possível. Hoje a resposta é não para qualquer um, como nós. É mais o Dudu conseguiria, mas se nós aqui, mano, você, eu... Não, eu queria escrever o roteiro e entregar para vocês, por exemplo. Mas aí você teria que pagar caro ainda pro Dudu, né? Não é barato. O João falou, não sabe o preço, mas eu falei que não é tão barato. Não é caro mais, como seria antes, praticamente possível. Mas ainda não é impossível. Baratinho, não é baratinho ainda. E ainda é complicado vídeos um pouco mais longos, 15 minutos, 20 minutos, ainda é muita coisa, ainda é muita produção, são muitas horas de trabalho, talvez algumas semanas ainda de trabalho. Mas sempre vai ser muitas horas de trabalho, né? Então entendeu? Ainda vai facilitar. Mas é o que eu falei para o João, ainda, que é muito, e é o que o Dudu falou também, muito rapidamente isso está mudando, muito rapidamente. Agora, então é pouquíssimos anos para você fazer assim, ele gerar o roteiro para você, ele fazer o vídeo de forma muito próxima do gratuito. Agora a questão da arte, que eu acho aí uma coisa que tinha que abrir esse tema, né, para as pessoas discutirem mais até onde que vai, porque já existe assim músicos fakes, que na verdade, né, artistas fakes. Então até onde que vai isso? Será que está sendo uma coisa boa a inteligência artificial ser o criativo? Será que o ser humano não deveria ser o criativo e a máquina não ser? E aí eu acho que tem um questionamento que vale a pena a gente levantar. Será que está valendo a pena essa inteligência artificial? Que é bacana, mas tem um lado ruim também, né? Eu achei, gente, quando surgiu a inteligência artificial, eu como ilustradora também, né, que eu sou artista plural, eu falei, meu Deus, eu vou ficar sem trabalho, porque uma das vertentes da onde vem o meu sustento é isso, né? Eu ilustro muitos livros, né? E sabe que está bem pelo contrário, assim, que as pessoas buscam num banco de dados alguma coisa desse artificial para pegar a ilustração parada, no caso, né? Não animada, para colocar num livro, e tem acontecido coisas muito repetidas e eu tenho... Isso. E tá aumentando o meu trabalho em vez de diminuir, sabe? Para resgatar. Eu acho assim, qualquer tipo de censura nesse sentido, que não seja uma regulação, que não seja realmente para proteção da dignidade humana, da liberdade individual, etc., que não seja nesse sentido, qualquer tipo de
de limites para restringir o potencial da tecnologia, nada disso que a IA está acontecendo, muita coisa não é novidade. Qualquer tecnologia traz todas essas questões. Quando ela chega, ela traz essas questões. Ela choca, ela impacta e ela causa medo e as pessoas se perguntam aonde que isso vai parar. Né? Muitas tecnologias foram assim, o carro, a televisão, o rádio, etc, o computador, o fax, né? O fax. O fax, o telefone, a luz elétrica. A gente não sabe, mas existe um perigo. Então a regulação é importantíssima para proteger, né, o indivíduo e a sociedade, etc. Mas as limitações eu acho que não são benéficas e nem sim são até quase que impossíveis. Pois são até quase que impossível você barrar, né, limitar a criatividade humana e o potencial de progresso do ser humano. Mas tudo sempre volta. Qualquer inovação, não é tudo que a inovação destrói. Como a gente tinha falado antes, ela destruiu o videocassete, ela destruiu o blockbuster, a inovação destruiu talvez o CD, mas não destruiu o vinil, não destruiu o crochê, quando a gente conversou da outra vez, não destruiu, entendeu? Então, inova-se muitas coisas, não destruiu os livros, né? É verdade. Os livros impressos, como chama? Kindle. O Kindle não destruiu o livro impresso, né? A TV, a Netflix não destruiu a TV. Destruiu o Blockbuster, mas não destruiu a TV. Quase o cinema, mas acho que não vai destruir, não. O cinema até hoje está, né? Não está mais como era antes, mas está lá. E por aí vai. Então, toda nova tecnologia vai encontrar o seu caminho, vai se estabilizar mais. A gente está no meio de um furacão passando, né? E avassalador mesmo, a inteligência artificial, mas uma hora ela vai se estabilizar. Inclusive, eu li essa semana que as IAs já estão começando, a concorrência entre elas já está tão grande, os investimentos de trilhões de dólares em inteligência artificial no começo já não estão se pagando mais. Tem uma história que pode ser uma bolha também. Então a bolha das empresas de inteligência artificial e das ferramentas de inteligência artificial já está ruindo. Porque gasta muito. Já está ruindo. E energia. Então, ela já energia, né? As garrafas d'água, como é que é? Fora os problemas que ela traz. Né? Fora os vários problemas que ela traz, como sustentabilidade é um grande problema. Mas a China, principalmente, está bem avançada nesse assunto, já muito preocupada, é o que já tem mais inovação na área da sustentabilidade nos data centers e etc. Então, a gente está no meio do furacão. Então, qualquer discussão é muito assim pontual, daqui a um ano já vão ter que, já vai ser bem diferente. Né? Todo localizado nas favelas do Rio de Janeiro, a guerra das favelas, né? E todo o filme foi feito na sala da casa dele, com aquele negócio azul. Ele, por exemplo, eu fazia uma coisa que ele tinha uma hora que uma perseguição de carro. Eu estava numa cadeira fazendo assim, eu olhava como se fosse no retrovisor. Foi assim, quando de repente no filme eu estou dirigindo um carro. Ele não foi nas favelas, então? Não, foi tudo feito com atores, mas na sala da casa dele. Então, aí hoje em dia... no canal Demais, é um canal dele, que está lá, ele está ganhando vários prêmios internacionais. Então, hoje em dia já facilitou ainda mais. Mas tem vários filmes, né? Aquele 300 de Esparta, que é top virtual também, né? Com celular em croma e muita coisa... Mas com a computação gráfica, 3D. O croma não é novidade, né? Mas o que se faz... Assim, pra mim, eu também, até hoje eu não entendi. Já ficou pra trás. Não, ainda não. O Avatar, né? Seria aquele filme, né? Que tem o motion capture, que as pessoas capturam os movimentos e esses movimentos são transferidos para o modelo 3D e o modelo 3D faz exatamente o que você faz, né? E aí esse modelo 3D pode estar dentro de um outro ambiente qualquer. Então essa é toda... Mas ele só faz os movimentos que você fez, por enquanto. Ou você começa isso já é o que já é feito há muito tempo. Há um bom tempo. Gorila lá, hoje você pode meio
com a inteligência artificial, você pode falar, ó, anda, caminha, depois de alguns segundos dá um pulo, papapá, dá uma cambalhota, e cada vez vai ser mais evoluído essa forma de você passar a instrução, né? Eu acredito que hoje em dia, por exemplo, o que acontece? Às vezes eu escrevo para criar uma imagem, né? Vamos pensar para criar uma imagem que é mais simples. Você escreve um prompt, a inteligência artificial cria uma imagem. Mas aí quando você olha, não foi bem isso que eu pensei. Ela cria, às vezes, uma coisa que é bacana, que é bonita, mas não é exatamente o que a gente pensou, né? Eu acho que cada vez mais, quando chegar mais perto assim de você, de ela traduzir o que você realmente quer, quando ela te conhecer nesse nível, ele vai chegar lá. Sim, a gente está alimentando ela o tempo todo. Mas um detalhe importante disso que ele falou, ainda hoje, na atualidade, né? As inteligências artificiais, as ferramentas gratuitas, elas são um pouco mais toscas com relação a isso. E você tenta mudar o seu prompt, né, que é as suas instruções, e vai mudando, e aí ela chega num ponto, ela para de se melhorar. Mas as ferramentas que você paga, e algumas ferramentas, elas já avançam muito mais de forma proposital para você pagar. Na verdade, assim, mas o gratuito é para dar um gostinho. Porque você digamos, tem um limite. Você vai ter tantos créditos, você vai conseguir criar tantas imagens ou tantos vídeos. Isso é uma coisa personalizada, quase assim. O gratuito é uma degustação. Aí você vai começar a usar, vai parar, porque vai ter chegar no limite, aí você vai ter que assinar. Se você está usando direto, você vai ter que acabar assinando. Olha que interessante, o Eduardo, ele é profissional nisso, então acho que ele nem usa mais nada gratuito, estou errada? É muito difícil, eu posso usar às vezes para testar alguma coisa, mas antes de comprar. já vai ter um limite que não vai dar nem para testar às vezes. Ele não consegue nem imaginar como está o mundo da gratuidade, ainda que é o mundo que eu ainda não estou pagando quase nada, eu ganhei uma assinatura do ChatGPT, do meu banco há um tempo atrás, e estou usando só isso, então eu ainda estou brincando de forma gratuita e ainda consigo fazer muita coisa. Só que aí eu vejo claramente esses limites, mas consegue ir muito longe. Consegue muita coisa, mas aí você quer, não era bem isso que eu pensei. Eu queria o menino mais para cá, então você escreve mais para a esquerda, não sei o que, e fez mais. Aí você vai gerando mais, vai gerando até que acabou o limite. Exatamente, algumas ferramentas aceitam fazer isso gratuitamente e outras não. Então esse é um ponto muito interessante para quem está querendo começar a brincar disso. Dá para testar, até onde você quer ir de forma gratuita e ficar brincando e testando, e aonde você quer começar a pagar para se profissionalizar, ou então só para continuar fazendo, pegando seus resultados. Tem uma degustação, dá uma degustação para a pessoa saber, é por aí que eu tenho que continuar, ou tem que pegar uma outra ferramenta. Você tem paixão por isso aí? Você tem paixão por isso? Nós dois? Acha que não? Por essa coisa da tecnologia, às vezes a pessoa... Você não acha, não? Eu gosto muito. Certeza. Eu sempre sou aquariano. Eu gosto muito de tecnologia misturado com o artístico, com a sensibilidade. Eu gosto de misturar. Eu sou capricorniano. Eu não consigo eu gosto tecnologia pela tecnologia com tecnologia. Eu sempre achei que tinha que misturar tudo. A música com a tecnologia, com a imagem, com o sentimento, com a poesia, com tudo, né? O primeiro take aí da Maria, são quantos segundos mais ou menos? Então, eu não contei. Cada take tem 4 segundos, 3 segundos, 5. Geralmente é de 3 a 5. E você ainda fez take por take, e demorou várias horas para cada take, né? Cada take, várias gerações. Eu estou há 15 dias, exatos 15 dias, fazendo isso. Exatamente. Eu vi uma narrativa, uma narração de uma determinada coisa. Falei, no YouTube, achei interessante, tinha um texto meu. Eu disse assim, eu quero botar esse texto. Eu não entendo nada, quer dizer. Eu não tenho curso de nada, eu não sou profissional da área. Sou curioso. Aí eu peguei esse texto e disse assim, olha, quero fazer isso, isso e isso. Exatamente o que eu tinha dito. Aí ele transformou isso num copião, num storyboard.
me deu as imagens, deu 30 imagens. Você quer falar qual ferramenta você usou? Posso falar, eu usei a Meta, usei o Chat, usei o Gemini e usei a DeepSeek. Você ficou misturando vários para chegar lá. Porque normalmente quando eu termino de tirar uma ideia, eu jogo para o outro para ele me dar uma apuração. Eu digo, não é isso que eu quero, corrijo, mando para o outro. Tá assim, e aí acho aquele que eu... Bom, esse aqui é que eu quero, em vez de você seguir. Então depois disso eu fui para o Meta e peguei cada pedaço que o cara transformou para mim numa história e botei lá. E o Meta está gerando para mim imagens que ele me permite dar movimento para elas. Bom, eu já estou com 15 imagens com movimento. Então, digamos que se eu estivesse trabalhando, me dedicando a isso, eu teria feito uma imagem por dia. Há 2 meses atrás, isso para mim era impossível. Você está gerando movimento através de imagens separadas? Você mandou gerar um movimento a partir de uma imagem? Não, o Meta aí, você gera a imagem e você diz para ele assim, agora cria movimento para ela. Cria um movimento. Aí ele cria 6 segundos? 3 segundos, 5 segundos, alguma coisa. Ainda de forma gratuita, certo? Gratuita, os vídeos são de forma totalmente gratuita. Meta AI. Aí você vai pegar, quando terminar, eu vou ter que descobrir como é que eu coloco isso. Isso deve ser muito mais simples, né? Então, aí você como é que eu coloco todas elas e junto num filme então, só. Aí tem que ter um conhecimento de edição. Porque eu não tenho. E aí eu falei que tem que integrar as ferramentas, as tecnologias. Porque uma pessoa fazer um filme, tem que... É onde eu estou, eu não estudei ainda, mas já baixei. Isso. Tem que editar, tem que sonorizar, tem que botar trilha, tem que botar ruído, tem que... Então, assim, tem todo um... Tem que ter bom gosto. Por exemplo, o que eu gostei de voz é pago. Aí eu falei, não vou fazer. O cara, as vozes que eu gostei, o cara falou, você gostou? Gostei. Tá afinzão? Tô. Então paga. Eu falei, não quero mais, não gostei mais. Não é você que eu quero. Não sou apaixonado por você. Mas e agora todas as ferramentas é isso. Dá um gostinho. Porque pro meu trabalho, que é escritor, e agora que eu estou num outro trabalho, que é totalmente diferente, é técnico, eu não estou tendo tempo de escrever para o livro. Mas eu não consigo ficar sem escrever. Então, quando as coisas acontecem, eu faço um texto solto. E achei essa ideia de transformar texto solto em narrativas, contadas como filmetes, legais. Eu comecei logo por um de 20. Se eu tivesse começado com 15, eu já estava com ele pronto. Mas essa é a minha ideia. Transformar esse meu livro, para o livro e vai enchendo o YouTube com vídeos contando coisas que eu escrevi. Você tocou em alguns pontos legais, que você vai até certo ponto de forma gratuita. E se você quiser continuar, você perde bastante do profissionalismo, a coisa começa a não ficar mais tão profissional. E você começa a perder bastante opções. Mas tem como continuar de forma gratuita ainda por um bom tempo. Mas não de forma tão profissional mais, como esses níveis que o Edith está falando. Que às vezes tem um limite que você tem que parar o que você está fazendo para continuar, ou no outro dia, quando renova os créditos. Quando renova os créditos. Outro ponto muito legal que você tocou você escrevia livros da forma que os neandertais faziam, e depois você foi para os vídeos, você foi criar esses roteiros e ilustrar e dar movimento, etc. Mas acredito que você deve voltar também para os livros e ficar usando agora, assim que você tiver o conhecimento e do expertise, você vai continuar fazendo as duas coisas. Você não vai parar de escrever, para responder aquela sua pergunta. A gente também volta, eu não acredito que livros nenhum vão deixar de existir por um bom tempo, até porque já era para ter deixado de existir, se fosse o caso, né? Mas não, estão firme e forte, várias livrarias fecharam, as que se modificaram... E várias estão abrindo. Mas o projeto livre é um projeto tartaruguesco. Ele é lento, gradual. O contraste tem, claro que tem. É o contraste, por exemplo. Se eu quiser escrever uma coisa não tão profunda, não tão minha, porém minha, eu escrevo um livro em uma semana. Uma semana eu vou sentar ali, porque eu tenho discussões filosóficas com o chat.
Então eu consigo, já sei como me aprofundar em certas coisas. Então eu consigo tirar dele um livro, um ponto de partida para escrever. Então um livro que levaria um ano na minha mão para ser produzido, todo ele por mim, todo ele por mim. Não estou falando de correção, não estou falando de melhoria de texto, não estou falando. Isso tudo, as AIs me funcionam muito bem. Dá uma olhada nesse texto aqui, vê se tem algum absurdo, vê se tem alguma incoerência, ele faz isso para mim, na mesma hora me entrega, eu não perco um segundo com isso. Porque ele vai fazendo, eu continuo minha inspiração escrevendo aqui. Mas eu senti que eu tenho que, olha, eu vou ter que oscilar entre ter o meu tempo para escrever, porque é uma coisa que me dá prazer, e me manter na atualidade produzindo esses pequenos vídeos. Aquilo também que a gente tinha conversado da outra vez. Muito do que a gente faz que é repetitivo, então, de repente, os profissionais dessa área, como eu falei, como programadora, eu já escrevi muito código repetido em várias empresas diferentes, já fui muito paga para fazer mais do mesmo, né? Então, com a inteligência artificial, isso tende a diminuir muito, né? Trabalhos mais braçais. Eu não acredito que trabalho de edição é um trabalho puramente braçal. Não acredito. Tem muita coisa que um editor humano ainda é muito importante, por aí vai. Um designer. O que eu acho assim, é muito importante. O básico, a inteligência artificial pode fazer. O repetitivo, o Agora, robótico, pode assim, muita gente que também não tem não consegue diferenciar o joio do trigo, né? Vai passar, né? Então, por exemplo, o ChatGPT pode criar um texto, um roteiro, e ela pode passar e uma pessoa pode ler e achar que tá bom, mas se não tiver, acho que a decupagem humana lá para que fica sem alma, né? Algumas coisas também. Pode ser um ponto de partida para a pessoa depois. Um ponto de melhorar. Partida, sim. Mas é porque engana muita gente. O que é importante é que ainda estamos no meio de um caminho. Nós estamos em plena revolução tecnológica. Estamos no meio. Então não se sabe exatamente o que vai acontecer, aonde isso vai ser estabilizado, quais são os parâmetros que vão ser valorizados, quais os que não vão. Então a gente ainda está no meio disso tudo. Cara, a nossa geração, né, dos 40 e poucos, 50, é uma geração Jedi, porque assim, a gente passou por tudo, né? Do escrito à mão, a máquina de escrever, ao computador, a gente é Jedi, cara. A gente mas vai que de repente está escrevendo telepatia também, né? Eles vão pensar, pô, eles não tinham nem telepatia naquela época. Caraca! Né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Outro ponto legal, o que era ficção científica no passado, não necessariamente é a realidade hoje. Né? 2001, uma Odisseia no Espaço, não aconteceu. Outro que não aconteceu foi De Volta para o Futuro. Cadê os carros voando, Dudu? Os carros voando, o tênis voador, o skate voador. A imaginação é maravilhosa, etc. né? A gente pode imaginar como vai ser daqui a 50 anos. Exatamente. A gente não sabe. Porém, daqui a 50 anos tem umas coisas que ninguém imaginou. Exatamente, dos dois lados. E tem outras que não deram a menor importância. Exatamente. Tanto coisas que achou que fosse existir já não existem, e coisas que jamais imaginaríamos que fosse existir já existem. Né? Então, é muito imprevisível e que bom. Por isso que o conceito de inovação. Né? A minha opinião pessoal é que não é tão possível você impedir jovens de se conectarem. Ou de ter um celular, etc. Então, eu tenho que ler direitinho até que eu vi passando também. Acho que jovens não podem O estar em redes Brasil sociais. é um dos países mais conectados. Eu acho que não tem essa volta. Eu acho que as redes como sociais tem fazem mais. muito sucesso aqui no Brasil, sempre fizeram. Desde o tempo do Orkut, né? Foi o Brasil e a Índia eram os países que mais usa-se bastante aqui, né? Somos muitos. Rede social, o Brasil é um dos que mais usa. Assim, né? Nós estamos há mais tempo no Então, celular, nós somos uma população tem muito um lado grande. bom, mas sempre tem um lado ruim, né? A gente é o mais viciado. A gente ela, que é viciadésima. Algumas exceções não são. Mas o profissional ainda... A gente posta depois, Dudu. Ainda tem muitas vantagens com relação aos amadores. Como eu.
falou de privacidade, a gente falou medo de... Privacidade é uma coisa que já não existe mais. Privacidade não existe mais, já falar isso. Não existe mais, infelizmente. Não nos As pertence mais. maravilhas da IA. As maravilhas, assim. Pessoas, uma igual, câncer, maravilha. eu acho que vai ser uma coisa que. Sim. Uma das maravilhas mais imediata é que pessoas comuns podem fazer mais coisas e que não fariam antes, entendeu? Eu posso brincar, eu estou postando vídeos feitos em IA que eu jamais faria antes. Isso é uma coisa legal. Mas muito mais que isso. E conseguiu? Não. Agora, eu postei até um short no YouTube falando, eu acredito pessoalmente que a IA pode ser uma das ferramentas que os humanos estão construindo que vai nos salvar da nossa própria autodestruição. Eu acredito que sim. Em vez de ser o contrário, com aquelas ficções científicas do Eu, Robô, Isaac Asimov, Carl Sagan e tal, mostrando, né, a humanidade sendo destruída por máquinas e blá blá blá, eu acredito que isso ainda é ficção científica e tem muito de sensacionalismo e de arte, artístico e licença artística entre tudo, mas eu acredito que é o contrário, que a inteligência artificial pode vir a resolver problemas que nós, como sociedade, não conseguimos. Olha. Entendeu? Eu acredito que sim. A cura do câncer é um tema muito polêmico, muito polêmico. Eu não vou chegar a dizer, IA, se eu digitar lá qual a cura do câncer, a IA vai me responder ainda. Eu acho que tem muitas questões, tem política envolvida, tem economia envolvida, entendeu? Tem questões, exatamente, tem questões socioeconômicas envolvidas, de repente já existe cura para o câncer, ela está sendo bloqueada, então vamos ser bem polêmicos, então vamos, entendeu? Então não é esse o ponto. Porque quem controla as inteligências artificiais ainda são as mesmas empresas que nos controlam economicamente. E politicamente, socialmente, ainda somos controlados, ainda está tudo nas mesmas mãos. Tá tudo dominado. Tudo dominado, isso é fato. Mas, né, a evolução está indo para um caminho que a IA está conseguindo resolver alguns problemas, algumas questões, principalmente pessoais. Eu já consigo hoje estudar muito mais coisas, ter você muito tem um mais acesso a conhecimentos. qualquer informação sobre qualquer tema, isso é interessante. Eu já tenho um acesso. assessor você pode perguntar qualquer coisa que vai responder. E muito mais facilitado, porque antes do modo IA, do Google.com, por exemplo, a gente já tinha acesso a muitas coisas, mas a gente tinha que ficar sabendo onde estava, tinha que abrir artigo, ler. Isso que estamos falando de 5 anos atrás. 3 anos atrás, eu já tinha que fazer isso. O importante é hoje pesquisar, mas também checar para ver se realmente está batendo. Com certeza. Eu não acredito que essas inteligências artificiais que a gente tenha, elas estejam emitindo coisas fakes de propósito. Eu acho que elas realmente erram. Diferente de abrir o Instagram, não é de propósito, ou o YouTube e ver coisas fakes propositadamente. Mas quando você vai numa IA e procura, eu acredito que ela ainda não nos engane de forma... Ela realmente erra, mas porque os livros erram, né? Tem que checar, tem que checar. Mas beleza. Agora, fala pra gente, Edu, com relação a essa coisa da IA resolver problemas de forma, né, globais. Você acha que ela vai causar mais problemas? Eu não sei. Eu acho que eu fico fascinado. Eu sou fascinado pela tecnologia, tá? No meu trabalho me ajuda muito. Eu tenho feito também uns aplicativos todos que, em vez de programar, agora ela já me dá o código tudo pronto, já fica tudo pronto. Quer dizer, facilita muito. Agora, se vai você não ser sente que ela vai tomar o seu trabalho? Você não sente isso, né? Talvez. Eu não sei, assim, no futuro, eu ainda não sei. Eu acho que é uma ferramenta que fascina, que ajuda nas tarefas, mas até que ponto que no final vai ser bom, assim, estou pensando na evolução do ser humano daqui a 100 anos, sei lá, se vai ser bom, se vai ser ruim, eu já não sei, assim. Eu já falaria daqui a 10, 15 anos, eu acho que já não que me ajuda, a ferramenta, ao meu trabalho ajuda, e também se eu não me atualizar, eu vou ficar para trás. Então eu não posso ficar para trás, porque, né, tem que trabalhar. Mas assim... Mas eu tenho essa mentalidade desde sempre, desde que eu entrei na tecnologia, né, principalmente,
eu sempre tive essa mentalidade, que se eu não me atualizar constantemente e a cada 6 meses, 6 a 8 meses, eu já até tenho essa métrica, eu tenho que me atualizar a cada 6 ou 8 meses, senão eu estou defasada profissionalmente. Por quê? Porque eu estou na tecnologia. Se eu fosse uma médica, uma engenheira, é diferente, uma artista. Eu li uma frase que eu achei interessante, vou tentar me lembrar mais ou menos como é que é. Alguém falou assim, eu queria que a inteligência artificial lavasse a louça e eu só me preocupasse com a criatividade. Só que está acontecendo ao contrário, eu estou tendo que lavar a louça e ela fica sendo criativa. Então, vamos ver assim para onde que vai. Ela está tomando uma empresa e eu estou lavando a louça. Né? Então, se vai ser bom, se vai ser ruim, eu não sei. Tem uma entrevista recente do Mujica, né? Mujica do Uruguai. Eu acho que esse cara é maravilhoso. O grande filósofo do século XX. Também gosto, adoro. E ele fala também assim que ele está dizendo assim que o homem é mentira, que o ser humano nasceu para trabalhar, que gosta de trabalhar, não gosta, o ser humano gosta de cinema, de arte, de música. Então, para trabalhar ele não gosta. Por que ele trabalha? Por necessidade, porque ele pode não trabalhar com ele. Mas assim, se a inteligência, se as máquinas vão. Seria muito bom se as máquinas fizessem o trabalho dos homens, né? E que a gente vivesse para o lazer. Seria maravilhoso. Eu acho que esse é o caminho. Melhor de tudo, né? Mas eu acho que esse é o nosso caminho. A gente cada vez mais, ainda falta muito para chegar lá, mas esse é o nosso progresso. Para onde a gente anda? Né? Se não tivesse tantas coisas trazendo a gente, retrocedendo, né? Tanta violência, guerra, etc., para nos trazer para trás, o nosso caminho sempre foi esse. Ele falou para mim assim, tava falando sobre trabalho e tal, e esse diretor falou para mim, mas você não trabalha. Eu falei, não, ele não, porque você faz o que você ama. Só trabalha quem faz o que não gosta para ganhar dinheiro. Na hora eu fiquei super porque realmente eu amo o que eu faço e eu sobrevivo com o que eu faço. Tem várias camadas. O ideal é trabalhar no que gosta, né? Senão realmente fica muito chato. Mas ele falou assim, que não é trabalho quando você sobrevive do que você ama. Então tem várias camadas isso tudo que a gente está falando aqui. Então o que é trabalho? Trabalho é um termo pejorativo? Se você achar que a palavra trabalho não é pejorativo, então sim, trabalhar ou não trabalhar é sempre positivo, não é ruim. É trabalho no sentido pejorativo, o que você faz não é um esforço para você ou isso ou aquilo, você faz por cima. Então assim, é ponto de vista e é só como você enxerga a palavra trabalho. Outra coisa que o Edu falou foi que lavar a louça enquanto a IA cria. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As duas coisas não são excludentes. Então, nós trabalharmos, né, no caso, lavar a louça, ou fazer trabalhos repetitivos que não usem criatividade, não usem inteligência, isso é uma coisa. E a máquina fazer ou nós fazermos. E outra coisa é, nós fazermos ou a máquina fazer trabalhos criativos, generativos, que usam inteligência, e onde nós, Homo sapiens, somos especialistas. Né? Tanto que nós criamos a IA para também copiar o nosso cérebro de tão poderoso que é o nosso cérebro. Né? Então, assim, são coisas muito diferentes. Então, chegar e colocar um monte de vieses nessas conversas... lembrei do que a gente precisa falar. Colocar um monte de vieses nessas palavras. A palavra trabalho, a palavra esforço repetitivo, a palavra criação, a palavra inteligência. Então, nada precisa ser excludente. Podemos continuar a fazer trabalhos repetitivos que nos dão certa satisfação. Podemos deixar que a máquina crie coisas e podemos continuar criando coisas também, entendeu? Não precisamos demonizar a tecnologia ainda, porque ela não necessariamente hoje não está nos destruindo. Quando a gente chega no cinema e a gente não precisa mais comprar o ingresso com a pessoa lá que está na bilheteria e compra na máquina, a gente está tirando o emprego de uma pessoa da bilheteria. Infelizmente. Né? Como que vocês enxergam isso? Tem tantos vieses nisso. Primeiro, é subemprego ou não? É vantagem acabar com os subempregos e potencializar as habilidades humanas.
com relação ao trabalho, entendeu? O que essas pessoas que estão como caixa de bilheteria, o que elas acham do próprio trabalho, o que elas preferiam estar fazendo, elas estão contentes, elas amam o que fazem, etc. Que a máquina já pode substituí-las, isso é fato. Inclusive, eu acho assustador, assim, Tem porque... pessoas que não têm como fazer já é outra mais coisa. barato. Pois é, as pessoas às vezes não têm outros E aí recursos. ela está fadando a morrer de fome. Exato. O problema não é a difícil. tecnologia, o problema é a sociedade e a economia. Não é a tecnologia. A tecnologia está escancarando um problema socioeconômico. Eu entendi. Mas eu vou dar Entendeu? agora um questionamento também, né? Porque, assim, o lado bonito assim, de se pensar é a tecnologia vai fazer eu trabalhar menos para ter mais horas de lazer. Só que a gente está cada vez mais conectado que a gente acaba trabalhando mais. E também o que a gente produzia, por exemplo, o que a gente demorava um mês para produzir, digamos que está fazendo agora faz uma semana o que antes. Mas agora você tem que fazer 4 coisas para às vezes ganhar a mesma coisa. O trabalho ficou mais barato. Oferta e demanda. E acaba que você acaba trabalhando mais. Então a tecnologia que era para deixar mais horas de lazer, ela está desvalorizando o seu trabalho e você tem que trabalhar mais. Então acaba que está trabalhando mais do que antes. Então tem que pensar. Tem que equalizar isso, né? Vários Será? pontos muito importantes que são falados. Primeiro, a tecnologia até hoje não diminuiu os empregos globais. Ela só aumentou empregos. Ela só aumentou empregos de forma global e de forma nacionalmente, etc. Então, nenhuma tecnologia até hoje diminuiu a quantidade de empregos no mundo e que aumentou. Principalmente a inteligência artificial tem aumentado a quantidade de empregos. Ainda pode vir a mudar, não se sabe. Outro ponto, esse é um ponto ok, né, relativamente positivo. Um ponto não necessariamente negativo a ideia, sim, que a tecnologia veio a nos ajudar a trabalhar menos e nos curtir mais a vida. Não. Quanto mais tecnologia até hoje, o homem continua trabalhando muito. Né? Os salários não necessariamente aumentaram, não por causa Se a gente olhar 300 motivos, anos sim. atrás, até melhorou. Né? Não, mas por outros motivos, não por causa da tecnologia. A Revolução Industrial, ela trouxe outros problemas, etc. Então, motivos, a gente está evoluindo como sociedade, politicamente, sociologicamente, etc., mas não por causa da tecnologia, porque nós estamos debatendo melhor, exigindo melhores como seres humanos, mas a tecnologia não está influenciando tanto um pouco influencia, lógico, mas não necessariamente. Quanto mais tecnologia, as pessoas estão, inclusive, trabalhando mais por causa disso, porque elas têm mais ferramentas, mais potencial, elas produzem mais, aí está sendo exigidas mais. E os salários não necessariamente melhores. E o salário, ó. Mas por outros lados, a sociedade está evoluindo de outras formas, né? Então, olha que interessante. A tecnologia faz a gente trabalhar mais, mas por outro lado, ela dá ferramentas de comunicação e dá mais poder aos trabalhadores, então eles se rebelam mais e lutam mais por seus direitos e lutam contra trabalhar mais. Então fica nesse ciclo e a gente está andando para frente assim. Eu queria... foi muito legal, foi maravilhoso, assim, muito esclarecedor. E alguém tem alguma pergunta para finalizar? Eu tenho uma também. Eu tenho uma questão que ocorre com todos nós que trabalhamos, né? O crédito. Quem leva o crédito? Tudo bem que eu posso fazer com IA, posso fazer com IA, mas deveríamos pensar em criar alguma coisa que dissesse assim, isto parcialmente foi feito com uma IA. Por 2 motivos. Primeiro, para a gente poder saber se aquilo é real ou não. Quando eu fizer um vídeo com a sua cara dizendo que eu sou o cara mais lindo do mundo, as pessoas vão dizer porque confiam em você. Diz, bom, o Cláudio é o cara mais lindo do mundo, porque foi o Dudu que falou. Então tá aí, eu sou o cara mais lindo do mundo. Então, mas ele disse, não, olha, isso foi feito com IA. Tem um viés de IA nesta imagem, nessa produção. Isso é uma coisa que eu sinto falta de a gente Mas hoje em dia, quando discutir. você posta alguma coisa com IA, tem um botãozinho que tem que botar, né? Que foi feito com IA. Né? Pela lei, aqui no Brasil ainda não. Ainda não, né? A lei na Europa, principalmente da França, já existe o AI Act,
que já é regulamentação deles, estão bastante avançados com relação a nós aqui. Nós estamos já copiando, mas ainda está tramitando no legislativo, mas a gente já tem a nossa lei, a lei de inteligência artificial brasileira, um projeto brasileiro de inteligência artificial, alguma coisa assim. Mas ainda não é lei aqui no Brasil, ainda está tramitando, mas na Europa já é lei, chama AI Act, e algumas coisas já são muito importantes e tal, e um deles eu acho que, inclusive, se você gerar alguma coisa de inteligência artificial, tem que falar que foi gerado, é obrigatório falar. Já está isso gerado. No Brasil? Não. No Brasil não. Gente, eu tinha um questionamento assim para fazer em relação aos idosos que não tem intimidade com essa ferramenta. Concatenar, ele não consegue tirar dinheiro no banco sem ser no caixa, por exemplo, né? Queria a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham? A chegada da tecnologia limita a capacidade, incapacita alguns idosos? Eu acho que foi um problema de educação. A nossa educação, ela é relaxada. Então, se você tivesse uma educação desde os nossos pais, dos nossos avós e antes dele, de que você estivesse por natureza sua, normal, de se manter atualizado, nada disso teria acontecido. Minha mãe, com 60 anos, fez um curso de montagem de computador. Eu falei, mãe, pra que você vai fazer isso? Porque eu quero aprender como é que monta esses troços, como é que desmonta. 60 anos. Então, isto é que falta para a nossa sociedade, de modo geral. Com certeza, mas estou falando de uma coisa... Assim, porque... Eu queria, assim, qual que seria? O meu pai está com 84. É muito perigoso. Eu acho que tira opções. Culpar os usuários de uma tecnologia pela não capacidade de utilizá-la. Então, a última coisa que a gente pode fazer é culpar os usuários. As tecnologias, as inovações, elas deveriam ser inclusivas. Elas deveriam. Mas, em geral, não são. E não é de hoje. Isso é desde a época da humanidade. A humanidade é desde a primeira ferramenta, a primeira lança. Meu pai é um cara que fala assim, 7 idiomas, ele toca 9 instrumentos. Ele culpa dele, né? Ele é um cara não foda. Teoricamente não é obrigado a nada, e isso é natural, normal de qualquer inovação. O importante é entender que as gerações passam, as tecnologias ficam e só avançam mais. Mas você não acha que tinha que ter um viés preparado para a pessoa idosa que não tem a capacidade de entender, que não tem a capacidade racional e cultural assim, e de idade de entender certas coisas? Assim, na ansiedade, na ansiedade das empresas diminuírem as despesas, elas estão substituindo as pessoas por outros processos. Entendi. Automatizados. Então, você tem que ter um celular para ter o QR Code, para alguma coisa, não sei o quê. Mas eu acho uma coisa ruim obrigar todo mundo a fazer. Por exemplo, eu tenho um outro exemplo. Fui passar pela Transolímpica outro dia e não podia pagar em dinheiro, não podia pagar nem cartão com senha, tinha que ser cartão de aproximação, porque eu não tenho cartão de... Então, assim, voltamos para trás na sede de automatizar tudo e diminuir os empregos, eu acho que cria um caos social também, acaba limitando muita coisa e é muito fácil, com a inteligência artificial e as tecnologias, você cria um vídeo de uma pessoa conhecida falando, um deepfake, e assim, a quantidade de golpes hoje em dia que existem, que os idosos são os primeiros alvos, mas assim, todo mundo é alvo. Então é uma coisa bem, assim, um lado bem negativo. Eu acho que é um negócio para discutir, eu preciso fechar. Tá, só para fechar essa sua pergunta, o que é importante? Inovação, né, por definição, é uma coisa muito nova e está tendendo a ser muito rápida. Então não dá tempo de outras áreas, como regulação, como acessibilidade, como inclusividade, etc., elas muitas vezes correrem atrás de uma inovação. Então o que é importante? A inovação não vai parar, ela vai vir como um trator, vai passar por cima de tudo e tal. Uma empresa que adota uma inovação sem ela estar pronta inclusivamente, ela está errada, ok. Mas aí o que fazer, né? Então simplesmente
pedir a inovação. O lado jurídico é muito mais lento, o avanço jurídico é muito mais lento, governamental muito mais lento ainda, e por aí vai. Então, assim... Tem que ser mais rápido a legislação, as mudanças. Então, toda empresa, na hora de... A educação não está alcançando nada, absolutamente. Então, uma empresa, quando ela adota uma inovação, ela tem que pensar na inclusividade e tem que pensar os prós e os contras de adotar essa inovação. E aí, simplesmente colocar uma tecnologia e não dar recursos para os seus clientes, seus usuários, então isso é um problema da empresa e reflete a mentalidade da empresa. Não tem a ver com a tecnologia, não tem a ver com o usuário, não é culpado de nada, não tem a ver com inovação, tem a ver com a mentalidade da empresa que não dá recursos para os seus próprios clientes. Gente, esse assunto é um assunto assim, inacabável, porque é muito polêmico e tem muitas, né, traz muitas vertentes. Eu queria agradecer a Aline Oliveira por essa, não é só a vontade, né, por essa pulsão, paixão, né, sobre tecnologia e IA, explicar isso pra gente também. O Dudu Alfred, nosso amigo maravilhoso e um super profissional da área. E a gente vai postar a live agora, né, para todo mundo poder assistir com calma. A gente em seguida vai postar os dois Instagrams da Aline e do Dudu para vocês, né, conhecerem o trabalho deles e o canal do YouTube, tudo que vocês quiserem. Pode perguntar pra gente ou para eles mesmos pelo direct. Gente, muito obrigada, foi maravilhoso. Até a próxima. Agora como eu sou cringe, eu não sei acabar a live, não dá pra Não sei. vocês acabarem de postar a live. Você sabe? Eu vou clicar no X, hein? Vou clicar no X. Vai lá. Só um adeus pra todo mundo. X. Encerrar a